Olá a todos vocês que nos acompanham por esse canal, Terapias com Harmonia. Hoje, o nosso encontro de terapia é com terapia metafísica. E a metafísica é metafísica de Jesus, metafísica do cristianismo. Nós vamos agora passar a estudar a metafísica em encontros assim, como vídeo, eu aqui com vocês, não mais somente como áudio. Uma nova modalidade para esse ano, onde nós temos que aprofundar o conhecimento de forma mais ampla, porque aconteceram mudanças evolutivas no planeta, como nós estamos anunciando já há algum tempo, e devido a estas mudanças, os grandes instrutores planetários e também os seres da hierarquia divina e da confederação estão nos pedindo que possamos colaborar com a elevação da consciência, a ampliação da consciência e o aprofundamento do conhecimento da ciência espiritual. Devido a isso, vamos trabalhar então de forma mais profunda com os conhecimentos metafísicos de Jesus. E hoje nós vamos trabalhar com uma passagem que está contida nas obras sagradas. Vamos estudar a passagem da fuga para o Egito, a primeira viagem de Jesus, não é? E vamos aprofundar o que essa passagem representa se nós formos analisá-la do ponto de vista metafísico e entrando em comunhão com esses arquétipos, com esses personagens, José, Maria, a criança, Jesus, o que eles representam no nosso mundo interno e qual o trabalho que nós podemos fazer para alcançarmos as vitórias que eles alcançaram e desenvolvermos em nós os poderes que eles representam, porque para isso que serve uma obra sagrada, como os Vedas hindus, como o taoísmo, como tantas outras, as passagens da história, da saga de Jesus na Terra e de todos que o cercaram, ela é rica em arquétipos e em dons superiores que nós podemos fazer vibrar no nosso DNA e no nosso ser. É para isso que serve entrar em comunhão com essas histórias que deixaram aqui na Terra os códigos divinos vibrando para sempre, para todos aqueles que quiserem entrar em contato com esses códigos divinos que aqui estão, através do que nós chamamos de trabalho metafísico, entendimento mais profundo. Então vamos lá, vamos iniciar o nosso estudo. Se você quer desenvolver esses poderes no seu ser, se você quiser acessar esses dons, então assista esse vídeo até o final, entenda melhor o que representa essa passagem. Nós compartilhamos aqui o quadro do Murilo, porque ele é muito querido para nós, a respeito dessa passagem da fuga para o Egito, porque reparem algo que salta aos olhos. Ele não retrata José, o pai de Jesus, como um velho, né, bem ancião e bem cambalido, né? Não, ele retrata José como um homem vigoroso, que tem aí um semblante cuidadoso, não é? Um protetor, um guardião, não é? Devotado a uma causa, proteger ali a família, a esposa, a criança sagrada, né? Eu estou chamando de sagrada, não é? De a criança divina, a criança crística. Então nós acreditamos que Murilo, esse pintor espanhol, ele era, no mínimo, inspirado. Conseguiu receber uma imagem de José que
é mais fiel a como José é descrito nos evangelhos apócrifos e também nos evangelhos que estão nas mãos das escolas iniciáticas. No mínimo, ele é inspirado, mas muitos de nós acreditam que ele também era um devoto, talvez um iniciado de escolas ali da época dele, não é? Que tinham ali escolas que estudavam as verdadeiras obras que não tinham sido aniquiladas pelos horrores, né, do passado, e que descreviam José dessa maneira como Murilo colocou aí na sua pintura. Então, por isso, escolhemos esta obra. Estudamos muito José no nosso curso Cristianismo Iniciático e entregamos nesse curso as revelações que estão contidas nos evangelhos apócrifos e nos documentos que estão guardados pelas escolas que sobreviveram à queima, né, de várias obras antigas do início do cristianismo e que retratam José dessa forma também. Estudamos lá que ele era um sacerdote de Melquisedeque e que, por motivos vários que nós explicamos lá no curso, em algumas épocas, alguns governantes aí de instituições políticas e religiosas consideraram por bem que era necessário minimizar a importância de José, minimizar a importância de Maria, minimizar a importância da família onde Jesus nasceu, para que dessa forma se enaltecesse a figura de Jesus, né, minimizando as outras. Mas muitos estudiosos místicos consideram isso que não era necessário, muito pelo contrário, entender todo o contexto de onde Jesus nasceu, entender o trabalho que seus pais faziam, em que história eles estavam inseridos, a que eles eram devotados, ajudaria em muito compreender o trabalho elevadíssimo que o Avatar Jesus realizou na Terra. E é claro que ele tinha que ser amparado por uma família especial, não é? Então, dito isso, e contemplando aí a imagem que já compartilha com vocês códigos divinos para que o seu ser seja alimentado por essas centelhas, vamos aqui ler o relato desta passagem do Evangelho, a fuga para o Egito, e vamos aprofundar um pouco aqui a metafísica do que ela nos entrega. Então, mal tinham os reis, os 3 reis magos, que foram visitar Jesus no seu nascimento, mal tinham esses reis saídos, transposto o Oriente, né, o saído de Jerusalém, mal tinham eles transposto as fronteiras da Judéia, quando um mensageiro celeste aparece para José. E não, em algumas obras diz que esse mensageiro celeste apareceu para José em sonho. Mas nas obras apócrifas está escrito apenas o mensageiro celeste apareceu para José. E lhe diz: levanta-te, toma o teu filho e sua esposa e foge para o Egito e fica lá até que eu te avise, porque Herodes procura o menino para matá-lo. Então José comunica essa mensagem que ele recebeu do mensageiro celeste a Maria, e eles prontamente começam a arrumar tudo para empreenderem esta viagem para o Egito. Em nenhum momento eles duvidam ou ficam conversando. Os livros sagrados dizem que prontamente eles já começam a realizar
o que o mensageiro celeste orientou. E antes que despontasse o dia, já está a família fora de Belém, rumo ao Egito. De Gaza, seguem caminho sudoeste pelo Alvejante Real. Mais e mais recua a vegetação palestinense atrás deles, e diante deles alarga-se a monotonia do deserto arábico. Poucos dias ainda, e os três atravessam o Istmo de Suez, penetrando nas regiões do Baixo Egito. De vez em quando, eles caminhavam junto com alguma caravana. Nela se recolhiam em noite para repousar e adormeciam, talvez, sobre as pedras duras. Então, eles chegam ao Egito e se dirigem a Heliópolis, aonde eles vão passar, então, os anos vivendo ali, aguardando a nova mensagem do mensageiro celeste, quando ele disse: voltem só quando eu disser. Então, essa passagem aqui, do ponto de vista metafísico, ela é muito, muito especial. Porque aqui nós nos deparamos com José e Maria, e ambos tinham contato e conseguiam se comunicar com mensageiros celestiais. Quem são os mensageiros celestiais que as obras sagradas colocam? Várias obras sagradas de diferentes nações falam de mensageiros celestiais. Os Vedas hindus falam de mensageiros celestiais. O budismo fala de mensageiros celestiais. O taoísmo também fala. Mensageiros celestiais são nossa família, nossos irmãos, que vivem nas dimensões superiores e que estão em íntima comunhão com o universo do Altíssimo, o verdadeiro universo do Altíssimo. Mas aqui observem que José também tinha a mesma habilidade paranormal, suprafísica, de falar com mensageiros celestiais. Não era só Maria que falou com o anjo Gabriel. José também falava. E eles colocaram aqui, nos evangelhos dito oficiais, que hoje fazem parte da Bíblia, que foram os 4 evangelhos escolhidos para fazer parte da Bíblia, e como dizemos nós nos nossos cursos, entre centenas e centenas de escritos que existiam, eles escolheram esses 4. Mas isso não quer dizer que só esses 4 são válidos, não é? Não é racional pensar porque só 4 foram escolhidos, que só esses 4 trazem as informações. Então, num desses 4, está relacionado que essa passagem, que José recebeu essa comunicação. Mas então nós podemos observar que José também era diferente, que ele também tinha capacidades paranormais, ou seja, além do normal, não é? Ele não tinha apenas os 5 sentidos, ele tinha sentidos também superiores desenvolvidos. E agora eu quero aqui com vocês fazer uma terapia metafísica, para que realmente estudar essa passagem nos ajude a desenvolver os nossos dons e os nossos poderes superiores, porque é para isso que as obras sagradas existem, para nos ajudar a desenvolver nossos dons, nossos poderes, nossos sentidos superiores e nos preparar para que possamos ter uma vida superior, não uma vida aprisionada no lufa-lufa do karma, mas uma vida onde nós podemos superar esse karma
e viver realmente a evolução. Então, vamos trabalhar metafisicamente. Vamos colocar essa história dentro do nosso ser, no nosso universo interior. Se for assim, o que José representa em nós, e o que Maria representa em nós, e o que o menino recém-nascido Jesus representa em nosso mundo interior. José representa a razão superior e a ação, a prontidão, o conhecimento superior. O conhecimento que se transforma em obra, em ação. É a razão movida já por uma consciência superior. E Maria? Maria representa o interno, representa a intuição, representa o trabalho espiritual interior. Tanto é que quando ela falou com Gabriel, Gabriel falou que ela estava gestando a criança crística, ou seja, reparem que isso é interno. E quando o mensageiro celeste, que pode ter sido Miguel, falou com José, pode ter sido o príncipe Miguel que falou com José, pode ser. José recebe um recado de ação, ele tinha que fazer um movimento externo. Vocês reparam que interessante? Maria faz o movimento interno, José faz o movimento externo, não é? Então José, ele representa o yang, a ação operativa, e Maria representa o yin, a introspecção, a mística. Agora, nós temos esses aspectos em nós. Nós temos a razão e nós temos também a intuição. Quando nós colocamos esses aspectos nossos a serviço da nossa evolução, então tudo muda em nossa vida, como mudou também na vida de José e na vida de Maria. José e Maria estavam a serviço da criança crística, estavam a serviço para que esta vida crística, essa criança crística que acabara de nascer, para que ela crescesse e se desenvolvesse e cumprisse o seu papel de transformação. O que isso representa metafisicamente em nosso ser? Representa que quando nós colocamos a nossa razão, a nossa intuição, ou esses dois aspectos nossos, a dualidade, o nosso feminino e o nosso masculino, a serviço da evolução superior, para fazer nascer em nós a criança divina, ou seja, o ser iluminado, o divino eu sou. Quando nós fazemos isso, tudo se transformará em nossas vidas. Nós passaremos a ser inspirados, conduzidos pelos mensageiros celestiais. A hierarquia divina passará a cuidar de nós, a nos conduzir. Vejam aqui a cilada da qual José, Maria e a criança foram liberadas. Herodes, o governante da Judeia, que, ao contrário deles, era dominado não por uma inspiração, mas era dominado pelos comandos egóicos, um homem que tinha uma profunda perturbação espiritual. Quem inspirava Herodes não era a hierarquia, era a horda das sombras. Tanto é que Herodes estava prestes a cometer um dos maiores crimes da história. Ele mandaria matar centenas de crianças, não é? Para haver garantido o seu trono terrestre naquele reino da Judeia. Então, reparem a diferença. José e Maria eram inspirados pelos seres da hierarquia divina. Herodes
era conduzido, subjugado pela horda das sombras. Reparem a diferença, é muito simbólico isso. E nós temos que fazer esse questionamento para nós. Eu, como um ser humano aqui na Terra, inserido nessa história toda, eu sou um ser inspirado pela hierarquia e pelos mensageiros celestes, pelo meu anjo guardião, ou eu sou dominado pelos conselhos dos seres das sombras que compõem a horda das sombras? Porque hierarquia e horda, hoste angélica e horda das sombras, são também duas forças que existem em nós. E nós temos que definir se nós queremos ser conduzidos por nossa presença divina e pelos poderes da luz, ou se nós queremos ser levados pelos poderes das sombras e pelo ego. Nós temos que fazer essa pergunta. Agora, claro que neste mundo em que nós estamos, onde o poder das sombras é mais forte do que o poder da luz, porque a maioria das pessoas é identificada com o ego, é claro que, em algum nível, sempre nós somos conduzidos pelo nosso ego, e muitas pessoas têm perturbação espiritual, que pode se transformar em obsessão espiritual. Então, nós temos que cuidar disso. Qual uma boa maneira de cuidar disso? Entrar em contato com esses dois seres aqui, Mestre José e Mestra Maria, seres, mestres ascensos da hierarquia. Na verdade, hierarcas do planeta. Eles pertencem à casa real do planeta, a verdadeira casa real. Temos que entrar em contato com eles, através de trabalho místico, espiritual, e temos que pedir para eles nos abençoarem com os códigos divinos que eles conquistaram e que deixaram na Terra para nós. Essa devoção ardente da qual eles são representantes nessa história, essa entrega total e absoluta aos comandos da hierarquia, nós podemos pedir que eles nos entreguem esses códigos, porque esses códigos estão na Terra, para todos aqueles que entrarem em comunhão com eles. E nós, então, podemos despertar esses talentos, esses dons em nós. E vejam como isso é positivo, porque todos nós temos momentos na vida em que podemos ser vítimas de armadilhas, de ciladas, que nos farão sofrer. Todos nós podemos, às vezes, passar por situações, atravessar desertos, como eles atravessaram aqui, e saíram vitoriosos do outro lado, com uma criança recém-nascida. Quantas vezes está despontando em nós a nossa fé, a nossa criança crística, está nascendo ainda frágil, e nós somos fracos. E diante das travessias dos desertos, ou seja, diante dos problemas, nós deixamos essa criança crística de lado, deixamos a nossa fé ser soterrada nas areias das dificuldades, do deserto que esta vida é. Esta vida aqui neste mundo tridimensional é complicada, é difícil, porque ela tem mais areia do que areia de dificuldade, do que um caminho aí aberto e belo para a gente trilhar. Então, essa passagem representa que existe uma maneira de nós despertarmos na nossa razão, que é o símbolo de José, os códigos superiores. Despertarmos a nossa intuição, elevarmos esses nossos aspectos e entrarmos em comunhão com mentes superiores que, vendo toda a história de cima, conseguem nos conduzir por uma jornada onde nós conseguimos trilhar de uma forma muito mais tranquila,
muito mais serena e sairmos vitoriosos do outro lado. Essa passagem está nos indicando isso. Existe maneira de você ser guardado, ser protegido e ser conduzido pelos mensageiros celestiais. Basta que você desenvolva os seus dons para que assim seja. E como é que nós podemos desenvolver esses dons? Entrando em comunhão metafísica com esta passagem, pedindo aos mestres da hierarquia, os que desenvolveram esses dons, para nos ajudar. É para isso que servem as passagens dos livros sagrados, não para nos contar uma história, mas para nos entregar a receita de uma vivência mística que podemos praticar, que podemos realizar, para que assim possamos absorver esses códigos e possamos também desenvolver os nossos dons, os nossos poderes superiores. Então, aqui vocês podem trabalhar contemplativamente com essa obra. E vocês podem pedir ao mestre Ascenso José e à mestra Ascensa Maria para que eles abençoem vocês e entreguem esses dons. E nós, que somos comprometidos com o trabalho da senda crística, então nós vamos receber na nossa escola interna, na escola iniciática do Templo Harmonia, através do curso Cristianismo Iniciático, nós vamos fazer uma extensão desse vídeo para vocês, que são comprometidos com esse trabalho evolutivo, para que vocês desenvolvam esses dons e esses poderes aqui representados pelos nossos mestres. Nós, na extensão desse vídeo, vamos entregar um conhecimento mais profundo para vocês, o conhecimento iniciático desta passagem, e vamos realizar uma meditação dinâmica, uma meditação contemplativa e conduzida, para que possamos entrar em comunhão com os dons que esta passagem aqui representa. Até lá, fiquem todos acolhidos na luz dos nossos sagrados mestres e desta poderosa passagem que desenvolve em nós esses poderes superiores. Até a próxima!